Salve, salve! Estamos começando mais um Neuroticast e hoje de um tema que eu adoro e que eu tenho muita curiosidade. Vamos falar com uma pessoa super especialista. Hoje vamos falar do tal do brincar. Brincar é só para criança? Só para adulto? Vamos lá, depois da vinheta. E é isso, falar do brincar. Estou aqui com ela, Fernanda Ferreira, é artista da dança, pedagoga. É isso, Fê? Tudo bem? Seja isso. Obrigada, isso. Eu sou Fernanda Ferreira, sou artista da dança, sou formada em pedagogia, sou artista e brincante popular, percussionista de maracatu, de samba de lenço, também brinco um pouco de batuque de umbigada, de congada, de catira. E estamos aí, vamos falar desses brincares, né? Que eu acho que é muito importante. Muito bom, então dá pra gente fazer uma série com a Fernanda, vocês já viram, né? Se a gente vai falar com cada coisa que ela faz, é uma série. Mas vamos hoje falar desse... Eu adoro essa coisa do brincante popular. Só isso, pra mim, já me soa poético de uma forma que me deixa mais feliz, assim. Algo que é brincante popular. Mas o que é o brincar, Fê? Pra gente ir lá do básico. Não sei nada sobre brincar. O que já é estranho, né? Porque a gente meio que começa por aí, me parece, né? A vida. E a gente meio que para, assim, não sei o que é o brincar. Então, o que é o brincar, Fê? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com dois termos, né? Para a gente compreender essa dimensão aí que você gosta tanto e todo mundo adora, na verdade, né? E que muitas vezes pensa que não está sendo produzido e sendo refletido na vida, mas está sendo totalmente afetado por isso, né? Que são termos que são muito similares, e um está conectado com o outro, que é o brincar e a brincadeira. São dois termos que eles se relacionam, mas eles são diferentes. Mas eles estão relacionados, e acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, de uma forma também brincante, sem muito... Apesar que, assim, a gente, às vezes, acaba caindo na questão filosófica, técnica da coisa, né? Acadêmica, muitas vezes, mas eu vou fazer aqui, vou cuidar para que todo mundo acesse isso e compreenda de forma simples e significativa, né? Perfeito. E também vou me cuidar aqui para não sair da frente da tela, porque eu me mexo, porque é isso, a gente fica dançando aqui, né? Aí a gente brinca aqui de sair, voltar da tela, sumir, volta de novo. Porque é o corpo. A gente faz lá na casa do hip hop, às vezes, né? Assim, é uma coisa que a gente sai com premissa, tipo, as coisas acontecem, as pessoas vão passar no meio, o carro vai passar, a criança vai passar correndo, é a vida como ela é, né, Fê? E é isso. Então, o brincar, né, é um ato, né? O brincar é o ato. Então, a gente fala assim, então vamos garantir o ato de brincar. Então, o brincar é a ação de estar brincando. Então, quando eu sumo aqui da tela, eu estou agindo sobre isso, eu sou o agente que está brincando, né? Então, cada vez que a gente vê um brincante da cultura popular se manifestando, ele é o ato de brincar. Toda vez que a gente olha um grupo de crianças ali interagindo, se relacionando, né, fazendo alguma coisa que de longe a gente fala assim, olha, elas estão brincando, então é o ato, brincar é o ato, é a ação, né? E ela está muito direcionada com a questão do divertimento, do lazer, do espontâneo, aquilo que tem que acontecer ali no momento, então isso é o brincar. E a brincadeira é uma linguagem. Brincadeira é linguagem, e a linguagem, ela sempre está relacionada como qualquer outra estrutura de linguagem, então, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, e aí dentro da linguagem verbal a gente tem uma série de coisas, né, então, a oralidade, a escrita, os símbolos, né, e o não verbal, então, o gesto, o som,
a expressão que não é não verbal. E o brincar é um híbrido de tudo isso, né? A brincadeira, né, na verdade, enquanto linguagem, ele é um híbrido de tudo isso. Ele é uma mistura de ações que estão relacionadas com a verbalização, né, com os símbolos, com a movimentação, com o gesto, e tem aí, vamos dizer, um sabor que é o lúdico, né, que é o ludus, então, que é o divertimento, a distração, o lazer. E a brincadeira, né, quando a gente fala assim, vamos fazer uma brincadeira de determinada, vamos brincar, então, de super-heróis. Então, ali tem toda uma linguagem por trás que vai dizer que vai ser denominado e vai ter uma linguagem, uma simbologia que vai dizer assim, olha, essas crianças, esse grupo de crianças estão brincando de super-heróis, porque tem toda uma codificação que diz que aquela brincadeira é isso, por isso que ela é uma comunicação. A brincadeira, ela tem esse estado que todas as estruturas de todas as linguagens têm, então a linguagem escrita, a linguagem da literatura, ela tem essa simbologia e diz que vai ter características que vai dizer sobre o que está acontecendo ali, e a brincadeira é isso. Então, o jogo é um tipo de brincadeira, porque ele tem algum determinado tipo de regras, enfim, que vai caracterizar ele, né? A brincadeira simbólica, né, que é isso, dos super-heróis, da casinha, de médico, de bombeiro, né, as brincadeiras com objetos, então, aquela criança que gosta de colecionar sementes, empilhar coisas, só subir em cima da árvore, então, assim, foi uma criança que eu adorava subir em cima da árvore e ficava imaginando, eu não estava ali interagindo com ninguém, mas eu estava interagindo comigo mesma, então, são isso, então, tem essas dimensões, né? Então, tem isso. Então, o brincar é a ação, então, a ação de brincar, a ação de ser brincante, e tem a brincadeira, que é a linguagem, e elas são divididas por sublinguagens, vamos dizer assim, os símbolos que elas constituem, né, os significados. Perfeito. E o brincar, ele tem uma importância, e aí, por enquanto, vamos no criança, mas qual que é a importância para uma criança brincar? Né, ter o ato, então, de brincar. É só o se divertir ou tem outros âmbitos que a brincadeira aqui, ó, eu entrando, o brincar traz para as crianças? Então, aí você traz uma grande provocação, porque é muito interessante essa sua pergunta. Como eu disse, eu acho que assim, a linguagem, então, quando a gente pensa a brincadeira como linguagem, ela só se realiza pelo brincar. Então, veja, eu tenho toda uma cadeia de pensamento que constitui todas as linguagens, que eu falei, a verbal, a não verbal, mas o ato é quando o sujeito está em ação. Então, a brincadeira enquanto linguagem, ela só acontece, ela só se realiza quando o sujeito está brincando. Então, o ato de brincar. Então, para a criança, quando a gente pensa a criança bem pequenininha, está em desenvolvimento, então bebê, e aí eu posso fazer esse recorte, Diego, a partir do nascimento dela, né, mas existem estudos, por exemplo, dessa relação de comunicação com os bebês, já lá no útero da mãe, então quando os adultos ali, o entorno, né, da barriga da mãe, está conversando com o bebê, que a partir dos 3 meses, ele já tem toda a parte auditiva dele formado, aí eu estou falando de uma criança típica, né, não de uma criança atípica, então uma criança que não é surda, mas ela está lá, aos 3 meses já está formado toda a sua parte auditiva, então vem um pai, um parente, um avô, um irmãozinho mais novo, a própria mãe, conversando ali com ele no útero, né, então brincando, fazendo cantingas, mexendo, né, a própria percepção sensorial, então uma massagem na barriga, um carinho, quer dizer, existem estudos que ali já diz que a criança, o bebê, já está em processo de relação cultural, de interação cultural com os sujeitos. Mas, assim, para facilitar a nossa conversa, eu vou partir do momento que esse bebê nasce, né? Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, a primeira, porque, assim,
essa questão da necessidade da criança, a gente compreende, né, nos nossos estudos, que só vai acontecer, Diego, porque a relação cultural cria essa necessidade, né? Ela não está pronta no sentido de que o bebê sabe, a criança sabe o que é o brincar. Não, ela não sabe. Ela culturalmente, ela vai aprendendo essa relação, porque um bebê, quando nasce, eu fui uma gestante, tenho minha filha de 15 anos, o bebê, ele quer mamar, comer, né, ele quer mamar, dormir, chorar, ficar limpinho, confortável, agarradinho na mãe, porque ele tem uma necessidade sensorial muito maior que qualquer outras gerações de seres humanos conforme a gente vai crescendo. O bebê, ele precisa muito do sensorial. Contudo, entretanto, como a gente vive numa cultura que ela é brincante, e aí eu vou mostrar para você que a gente vive numa cultura brincante, por mais que queiram nos afastar disso e colocar a gente como sujeito utilitário da sociedade, então como sujeitos que devem prestar serviço o tempo todo, produzindo, sendo produtor de trabalho, de serviço, sendo utilitário, mas a gente percebe que isso é uma coisa que vai acontecer também ao longo da nossa vida. E quando a mamãe vai lá, o papai, ou aquele adulto, aquelas pessoas que estão em torno daquele bebê, né, e também façam um recorte aqui, às vezes, até social, né, porque pode ser que isso não aconteça, mas eu vou falar de uma coisa mais no campo do ideal, vamos dizer assim, né, o que a gente espera. Então, esse bebê muito novozinho, lá, ele vai receber as primeiras visitas, ele vai para o colinho da mamãe, nasceu, provavelmente alguém vai fazer uma brincadeira com ele. Ele vai falar, olha a orelha dele, vai estar comunicando com ele, pega, né, na orelha dele, vê a boquinha dele, pega na boquinha dele, a mãe canta, faz uma cantinga, que ela já aprendeu de geração a geração do bebê, então vai dar os primeiros banhos, ele está ali cantando para ele, uma cantinga de brincadeira cultural, aí o pai, ou o irmão, ou aquele tio, ou aquela tia mais brincalhona, vai dar uma chacoalhadinha na perna do bebê, vai pegar, então, olha a brincadeira aí acontecendo, né? Então, esse bebê, ao entorno dele, ele vai sendo ensinado essa brincadeira, e isso realmente vai ganhando uma necessidade. Então, quando ele já começa a sentar, ou quando o pescocinho dele começa a aparecer, ele já começa a olhar para alguma coisa que está em cima de um armário, de uma mesa, aí o adulto fala assim, e dá na mãozinha dele, chacoalha a mão dele. Olha assim, aí ele vai compreendendo, né? E aquilo que ele não alcança, alguém traz para ele. Uhum. Aí, por volta dos 7 meses, ele está chorando que ele quer determinada coisa. Infelizmente, hoje, por exemplo, a gente já tem bebês aos 6, 7 meses que está com o celular na mão, isso acontece. Mas vem pelo esse impulso do desejo, né? Então, aponta uma garrafinha, um copinho em cima da mesa, um talher, né? E eu acho que é importante também aqui, para mim dar continuidade, que aí que a gente consegue compreender, por exemplo, o que é o brinquedo. O brinquedo não é aquele que está lá na fábrica sendo produzido e dão um nome comercial de brinquedo. O brinquedo pode ser um lápis, o brinquedo pode ser uma pilha, o brinquedo pode ser uma linha, retrós de linha. E aí a gente vai ganhando esse sentido por quem? Por essa cultura. Então, dá lá na bebê, chacoalha, tá. O bebê vai sendo inserido ao ambiente, né? Esse ambiente brincante, tá vendo? O ambiente da casa é um brinquedo. A mãe está preparando o pai, a mãe, esse adulto que cuida dele, essa pessoa mais experiente que cuida dele. Às vezes está ali com o irmãozinho, alguém está preparando um almoço ali para dar para a família, para o bebê, e o irmãozinho está ali brincando com ele, e a mãe vai cantando com ele, vai dando alguma coisa para ele experimentar com o alimento, então o próprio alimento vai se tornando essa brincadeira. Então experimenta aqui essa cenoura, experimenta aqui essa coisinha, tá vendo? Então a nossa vida... introduzindo ele na linguagem ali, você falou, né, que a brincadeira é a linguagem, introduzindo a linguagem, né? Isso. Então, veja, esse bebê, essas pessoas, ao entorno nosso, é promovido de brincadeiras. Então, seja ela para acalmar um bebê que está chorando, seja ela para acalmar o bebê para esperar o almoço sair, seja ela a necessidade que a mãe tem de interagir
né? Porque às vezes a gente quer ficar naquele beijinho, porque a gente fica meio namorando o bebê, né? Aquela obra que a gente fez, né? Mas ali a gente vai brincando, vai falando dos olhinhos dele, o pai também vai mostrando aquele orgulho, a avó, o avô, o irmãozinho, quer empurrar o carrinho do bebê, aí às vezes faz uma brincadeira de empurrar um pouquinho mais rápido o carrinho do bebê. Tá vendo como a nossa sociedade, ela é construída por essa linguagem? Ela é muito forte, né? E aí, conforme essa criança, esse bebê, essa menina, esse menino, esse outros genes, os fluidos aí também que está presente no bebês, e isso aí é um outro fórum que a gente pode discutir, ele vai crescendo nesse ambiente brincante. E aí, ele vai sim, porque, veja, como ele é uma linguagem, né, como você disse, né, você entendeu bem, que é uma linguagem, ele é a comunicação que ele tem. Para ele, na cabecinha dele, ele não diferencia isso, porque agora é a linguagem porque eu preciso falar. Não, é a linguagem de comunicação que ele tem. Essa é a linguagem. Então, como essa linguagem de comunicação é a que ele usa, então ela se torna uma necessidade de comunicação dessa criança pequena, né? Mas tem outras, né? O protesto, né? Que normalmente a gente chama de birras, mas o protesto também é um tipo de comunicação. Nome lindo para entrar para outras coisas, mas pode falar. Nome lindo, hein, Fê, para birra? Eu adorei, assim. É protesto. Vocês estão vendo? Isso aqui é cultura. Neuroatividade é cultura. Protesto, não é birra que o seu filho está fazendo, né, Fê? Ele tá, não, porque, na verdade, dentro do campo da psicologia, da pedagogia, esse é o nome, né? Ele está protestando por algo que ele quer. Se é de direito ou não, é a cultura ali que vai decidir, né? Porque é isso, né? Então, assim, é conveniente esse protesto seu, então eu vou, enquanto adulto ou pessoa com experiência, eu vou ceder a esse seu protesto, ou eu vou te ensinar outras coisas mais relevantes. E aí, vou dar um salto, então. Essas coisas outras relevantes é que a criança, lá por volta dos 3, 4 anos, de 5 anos de idade, que começa a criar a brincadeira simbólica. Porque aquele protesto anterior, ela começa a perceber que não. Ela começa a perceber que aquele protesto dela não tem muito sentido. Ela começa a perceber que ela não vai ter resultado, porque um amiguinho, ela quer determinada coisa, e o amiguinho não vai dar, porque ele vai continuar brincando. Ela vai querer determinada coisa do adulto, o adulto não vai dar. Ele vai explicar para ela, às vezes ele vai entender 20% daquilo que o adulto está explicando, por que ele não vai dar. Então, nesse espaço de tempo, porque é isso, né? O nosso pensamento é um espaço de tempo. Então, vamos dizer aqui que ele é um espaço pequeno ainda, a gente é muito reativo. Então, quando a gente é muito reativo, isso não é só criança pequena, não, nós também, enquanto adultos, nós somos reativos. Então, a criança é reativa, ela quer já, então ela está aqui ainda muito perto, então ela tem o desejo e a reação, então está perto. Quando ela começa a ser negado determinadas coisas para ela, começa a ter um espaço disso, e é nesse espaço que começa a criação, porque ela fez o protesto, ela chorou, ela, enfim, fez várias coisas e ela não teve o desejo. Ela teve uma reação e não teve o seu desejo satisfeito. E aí, o que eu faço com isso? Eu fiz isso hoje, eu fiz isso amanhã, fiz isso amanhã, e daí ela começa a criar. Então, ela começa a dar novos significados para a vida dela, e é o que a gente chama de brincadeira simbólica. E ela começa a criar, então eu não vou ter isso, então eu vou inventar outras coisas. Então, eu vou inventar de ser mãe, porque eu também quero mandar, porque também tem isso. Eu vou brincar de ser um super-herói, eu vou brincar de ser um cachorro, eu vou brincar de ser um passarinho, eu vou brincar de ser árvores, eu vou brincar de ser irmã. Então, eu brincava com a minha irmã, falava assim para ela, vamos brincar de ser irmã? E a gente mudava o nosso nome para a gente brincar de ser outra irmã, não é essa irmã real, mas a gente brincava. Então, a gente começa a assumir papéis, porque esse espaço de ação-reação
não resolve. E eu começo a criar e dar. Por isso que a brincadeira é tão importante para todos os seres humanos. Ele é muito importante. Porque é onde a gente dá os primeiros passos, eles são introdutórios do processo de criação. Essa criação criativa, né? Porque eu brinco de papéis que não são meus. Eu brinco de coisas que não são da alçada do ser humano. Então, eu quero brincar de ser um monstro que ele inventa, tal, e assim. E, obviamente, que isso não vem que nem uma entidade cai na cabeça da criança, né? Obviamente. Mas quem que alimenta isso, né? A cultura. Então, a gente contar o adulto, o professor, o irmão mais velho, os mais experientes, por isso que a cultura popular tem a oralidade muito importante, porque são os contos, as lendas, as narrativas, os ensinamentos, né? Então, quando a gente pega lá os ensinamentos afro-indígena, que são cheios de questões que para a gente pode ser até flertar ali com o fantasioso, então com entidades encantadas, né? Então, os contos, né, que a gente muito comercializado, às vezes o conto de fada, mas a gente pode ali fazer um outro processo mais rico, né, que são os contos africanos, os contos indígenas, que tem os encantados, a gente vai alimentando essas crianças, que desde mesmo muito pequenininho, porque quando ela começa a compreender isso, ela vai puxar ali na brincadeira dela. Então, ela pode ser um monstro, ela pode ser um super-herói, e aí essa brincadeira vai ampliando, ela vai ampliando para outros lugares, né? Agora, o que acontece muito, né, principalmente no campo da pedagogia, no campo da educação regular, sistemática, é que acabam se utilizando isso para alfabetizar a criança. Então, se usa a brincadeira para querer outros fins que não seja o artístico, por exemplo, né? Porque o conto, ele é da linguagem artística. Então, usa-se para outros fins que não é a própria brincadeira, que é o próprio brincar. Eu uso isso para alfabetizar, para ensinar matemática, e eu vou dando utilidade para isso, né? Então, eu vou instrumentalizando isso, que pode ser um processo muito rico do desenvolvimento do sujeito, para já, na verdade, domesticar, logo tornar ele um aprendiz de operário, porque eu vou domesticando também esse corpo, essa mente. Não, veja bem, não que não tenha essa parcela, porque a alfabetização, ele é um processo, infelizmente, a nossa sociedade, como sistematizou o ensino, né, da forma qual a gente conhece, pensa que alfabetizar aquele período, e não é verdade. Tipo, os estudos, né, dentro do campo da psicologia, da neurociência, da pedagogia, da própria pedagogia, a gente compreende que não é. Ela é um processo que, quando a criança está lendo, não é porque ela começou a ler naquele momento, ela está lá atrás. E a brincadeira faz parte disso, mas não da forma instrumentalizada como ela tem sido muito usada hoje. Mas aí, por fim, assim... Não, eu tô adorando. Que é isso, assim, eu acho que, enquanto você falava, meio muito... O Winnicott, ele falava isso, assim, né, que a cultura é pro adulto, que o brincar é pra criança, assim, no fim do dia, né? E eu acho isso interessante, a gente para de refletir sobre esse espaço do brincar. E eu gostei do que você trouxe, eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, na parte da pedagogia como instrumentalização. Porque daí, de fato, é brincadeira. Porque se a gente tem um objetivo e uma produção muito clara em cima disso, meio que descaracteriza o que é o brincar ali, né? Assim, e aí, sei lá, a gente pode chamar isso de outras coisas e sei lá o quê, mas o jogo também você falou em determinado momento, né? O jogo, ele tem um pouco de um lugar diferente do brincar, que é um lugar que tem as regras. Eu queria que você explorasse um pouco sobre isso, que eu acho que trouxe dúvidas. Primeiro, sobre esse lugar do jogo. É diferente? E qual a diferença entre jogo e brincadeira, por exemplo, né? Acho que muita gente tem essa dúvida e é uma dúvida normal. O jogo é o que se tem regra ou não? Tem outros aspectos que a gente não está percebendo aqui?
Na verdade, Diego, a brincadeira e o jogo, os dois têm regras. Só que a regra do jogo é diferente do que a gente chama de brincar, porque, na verdade, o jogo é uma brincadeira, certo? Mas ele tem tem características próprias, porque ele está inserido dentro de um campo de que tem quem é aquele que ganha e aquele que perde. Essa é a diferença. Mas a brincadeira também tem, porque as crianças se frustram dentro da brincadeira. Por que a brincadeira geral, vou falar brincadeira geral, ela tem regra. Por que ela tem regra e às vezes as pessoas acham que ela não tem, porque é uma coisa espontânea? Ela tem regra por quê? Porque tem um jeito de eu ser super-herói. Eu não sou super-herói de qualquer jeito. Eu sou super-herói que eu tenho capa, eu tenho máscara, eu tenho uma energia, eu tenho uma força. Porque se for de outra coisa, a criança vai falar assim, ah, não, isso daí não é super-herói. Então, a criança tem a regra, porque ela aprendeu socialmente as características de ser super-herói. Então, ela tem regra. Vou brincar de casinha, tem regra. Tem a mãe, aí tem o irmão, tem o pai, tem quem vai fazer a comidinha. Então, ela tem essa regra. Só que ela é uma regra mais fluida. Ela tem, porque é uma regra desse cotidiano, dessa espontaneidade. O jogo, ele tem a regra de quem ganha e de quem perde. Hoje, depois, muito tem se discutido, né, sobre o jogo cooperativo. No entanto, o jogo cooperativo ainda tem a equipe que ganha e a equipe que perde. Ou, se não, tem aquilo que é uma equipe unissa, né? E todos têm que colaborar para chegar num objetivo. Se a gente não chegar ao objetivo, nós todos perdemos. Então, o jogo tem essa característica: aquilo que ganha e aquilo que perde. Então, assim, mas se a gente pegar essa brincadeira mais geral, do qual eu estou dando nome, também tem o ganhar e o perder. Porque quando eu, como criança, ou no brincante também, porque às vezes tem isso, eu me frustro com determinada ação da dramaturgia da brincadeira, eu tô frustrada, eu também tô perdendo. Ah, não brinca assim. Então, eu, como professora de educação infantil, sempre escuto, né? Mas ele não tá brincando direito, ele não tá respeitando como é que tem que brincar. Aí eu falo, mas você explicou para ele? Você já explicou como é a regra dessa brincadeira? Então, de certa maneira, também tem. A questão maior, acho que do jogo, eu acho que é importante a gente pensar que o jogo, ele tem estratégias. E aí eu gostaria de retomar uma coisa que eu ia até falar, que você provocou no começo, que é a questão da distração. Da distração e do divertimento, né? O jogo, ele tem a questão da estratégia. Então, qualquer jogo que a gente pega de tabuleiro, de cartas, você como jogador, por mais que tenha uma regra, você cria dentro daquele jogo as suas estratégias, o seu método da jogada. Então, se você vai jogar um xadrez, você tem que ali fazer estratégias para que o outro perca. Esse é o objetivo. Num jogo de carta, né? Que é, por exemplo, o truco, que é muito conhecido pelos jovens, pelos mais velhos, né? Também é um jogo de estratégia, e você está criando, você às vezes não tem carta nenhuma e está ali blefando. Então, essa, às vezes, talvez seja a maior diferença para uma brincadeira geral, assim, porque a brincadeira geral, ela tem infinitas regras, assim, você pode fluir naquilo. O jogo não, o jogo tem uma outra perspectiva que é a concentração, é a estratégia para que eu vença o outro, né? Entendi, interessante. Pode falar. Não, só falei interessante. Agora, tem uma questão que eu gostaria muito de trazer, que é uma questão filosófica, né, que é o Walter Benjamin, né, um autor que, inclusive, eu trabalho no meu livro, né, sobre a questão da brincadeira e a arte. É um autor que eu estudo desde quando eu era professora pedagoga, daí eu fui para especialização, mestrado, doutorado, e ele é um autor que eu gosto muito, que ele é um estudioso, né, alemão, que passou
estudou amplamente muitas coisas, né, desde o romantismo alemão, toda a tradição filosófica, né, ele foi, né, ele foi ali dos precursores, apesar de não ter dado aula, né, lá no centro de, enfim, eu esqueci agora, na escola de Frankfurt, mas ele é muito referenciado na escola de Frankfurt, mas ele é um materialista histórico dialético, e estuda o brincar, né, na verdade, ele estuda a brincadeira, não o brincar, mas a brincadeira a partir das suas perspectivas subjetivas, a história da brincadeira na sua perspectiva, da sua história da brincadeira, né, dos brinquedos da sua época e da brincadeira, e como isso também foi se arrolando ao longo do fascismo, né. E interessante, né, a gente fala assim, né, numa sociedade utilitarista, na qual nós estamos inseridas, a distração é um problema, né, você se divertir é um problema, porque quando você se diverte, você não produz, né, você precisa estar produzindo, né, e isso é ruim, então as pessoas a gente é ensinado a não gostar de se distrair, né, divertir. E a brincadeira, ela é um perfeito campo de distração e divertimento. E ele é estratégico. Por quê? Num primeiro momento, quando a gente pensa a diversão e a distração, ela é um lugar de resistência, tanto da criança como do brincante, de pessoas brincantes, dos sujeitos brincantes da cultura popular. Então, ela é resistência. Por um outro lado, como estratégia, ela é distração da luta, ela é distração para o inimigo. Então, quando o inimigo pensa que a gente que está se distraindo, se divertindo e não fazendo nada, pelo contrário, nós que estamos brincando, estamos distraindo os nossos inimigos para criar estratégias de resistência, estratégias de luta. Vou falar da capoeira, por exemplo, né? A capoeira, que foi considerada uma vadiagem, foi proibida no nosso país, mas, assim, muito pelo racismo, né? Então, assim, não, isso é vagabundagem, isso é vadiagem, isso é feio. Então, tinha uma perspectiva da estética visual dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro das praças do Rio de Janeiro, dentro das praças de Salvador. Não, isso é feio, isso não pode. Mas, na verdade, durante as rodas de capoeira, o brincante, durante essas brincadeiras, ali se estava organizando estratégias de luta. Perfeito. Né? Também dentro dos movimentos da cultura popular, nos encontros das festas, das celebrações da cultura popular, do samba de lenço, de umbigada, do jongo, dentro desse ambiente onde estava fazendo cerimônias que parecia o divertimento, na verdade era uma distração para o inimigo, para ele pensar que a gente não estava fazendo nada, e lá a gente estava construindo estratégias de resistência, de luta, de alforria, de fuga, e isso se continua, de certa forma, né? Quando a gente ainda continua produzindo cultura popular, sendo um brincante, a gente nesses momentos, deixa de produzir para essa sociedade capitalista, utilitarista, produtivista, né? Que é um pouco o que o Nego Bispo diz, né? Que ele é contra o trabalho e a favor da vagabundagem. E é um pouco disso. Então, quando a gente está vagabundeando, a gente está produzindo brincadeiras, a gente está brincando, a gente está deixando de enriquecer esse poder. E a gente está enriquecendo as nossas lutas, as nossas estratégias, a gente está trocando, a gente está produzindo intelectualidade popular, intelectualidade brincante, né? E é isso. Então, assim, essa distração que para o outro, que está muito acostumado com uma ideia de que nós devemos produzir,
para o acúmulo, né? Na verdade, a gente está produzindo, a gente também não deixa de produzir, mas a gente está produzindo brincadeira, a gente está produzindo relações, a gente está produzindo interações, a gente está produzindo vida, a gente está produzindo humanidade, diferente dessa lógica robotizada, mecanizada, automatizada, produtivista, utilitarista, que só quer pregar um tipo de verdade. Ela é homofóbica, ela é racista, ela é gordofóbica. Então, assim, a gente faz essa resistência estrategicamente dentro das nossas brincadeiras. Então, por isso que brincar é um ato político. Ele não é uma coisa à toa, porque quando nós adultos permitem que as crianças brinquem, permitam que os jovens brinquem, joguem, tenham espaços de jogos, quando a gente adulto ainda resiste, brincando, é um ato político, porque a gente deixa de ser utilitarista, a gente deixa de servir essa sociedade, obviamente, por sermos proletariado, por sermos operários, a gente contribui para essa sociedade, porque a gente está amarrada nela, né? Mas nesses momentos, pelo menos, politicamente, a gente deixa de ser aquele que serve, aquelas pessoas que servem para a sociedade e brinca. Muito bom. Eu adorei a fala do o brincar é resistência. Acho que resume muito o que foi falado, assim. Brincar é resistência, assim. E você falou do brincar, começou as políticas, eu vou até ter que trocar minha tatuagem aqui, porque eu tenho, rir é um ato político. Rir pra mim. Vou pôr brincar junto aqui. Põe junto. Rir, brincar, né? Esse lugar. E eu acho interessante esse lugar do nada, né? A coisa não ser feita em vão, né? Acho que muito, eu sou psicanalista, e muito que se chega também na clínica é um pouco disso, assim, né? As pessoas, elas não conseguem mais fazer as coisas em vão, né? A gente tem essa dificuldade do eu preciso ser produtivo, bom, tantos transtornos hoje, né? Da falta da produtividade, e como eu acho que isso também tem uma hipocrisia dentro disso, mas eu preciso ser mais criativo. E aí, o que é ser criativo? Eu preciso ser meio que um produtivo criativo, eu preciso criar mais. Mas que lugar é esse, né? Que a criatividade, ela tá na oposição desse lugar, inclusive, dessa produção. Então, assim, se cobra muito hoje dos profissionais mais criatividade é muito ligada a essa produtividade, que ela é oposta, né? Então, assim, como que a gente faz para brincar, já que a gente foi para esse lado adulto? Como a gente faz, então, para brincar nesse mundo do proletariado, né? Nesse mundo que nos convoca a só ser produtivo, né? Como eu faço, Fernanda? É só por meio dos lugares brincantes, ou eu também consigo acessar esse lugar de outra forma, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque é isso que você falou, né? Tem uma docilização desde a infância. Eu acho que no vídeo que a gente estava falando lá da Mayra com a Marcinha, eu fiz palhaço com Tebas, né? O Cláudio Tebas, e ele tem essa fala que eu acho linda, acho que é o 20º episódio que eu uso ela, que a escola é uma ilha de recreio cercada de aulas por todos os lados, assim. Eu acho que isso é tão simbólico, porque o recreio acontece tanta coisa importante e tem tanto ali que a gente não consegue mais ter naquelas salas de aula que todo mundo tem que olhar para frente, todo mundo tem que produzir, e a gente está ali sendo docilizado, né, Foucault, a todo momento. Como é que eu faço para fugir disso, então? Como é que eu faço para ser convidado de novo a entender que eu brinco, né? Que eu posso não fazer nada, que eu posso fazer à toa algo? Eu, assim, acho que não tem exatamente uma receita, assim, digo, porque isso, como a gente está muito imerso, né, pode ser até pessimista da minha parte, como a gente está muito imerso nessa sociedade que empurra a gente para esse produtivismo, e eu até entendo, porque como a gente vive numa sociedade que é injustamente mal distribuída, né, os direitos sociais. Então, assim, eu como trabalho numa comunidade de alta vulnerabilidade e que, por exemplo, trabalho numa creche pública, né, numa escola de educação infantil pública, né, e que eu atendo mães, que a sua maioria são arrimo de família, ou vós, ou que também tem aquele pai e a mãe que trabalha o dia todo, e às vezes a criança fica ali o dia
inteiro na instituição, né? E aí esse adulto, que é isso que você falou, né? A gente falando da e esse adulto, como que é que a gente provoca ele para brincadeira, né? E assim, e numa sociedade tecnológica, onde tem o celular, onde os bebês muito cedo são inseridos nesse mundo da internet, do tecnológico, das telas, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, assim, acho que não tem, eu entendo que não tem uma receita, mas eu penso assim, que, assim, como que as organizações, como pessoas que estão no ativismo, na militância cultural, pode colaborar, né? Então, o que eu tenho feito, por exemplo, para essas mães, para essas famílias da comunidade, né? A gente, enquanto escola, a gente tem tentado criar esses ambientes, primeiro que respeite essa infância geracional, né, porque tem isso, né, tem várias categorias, né, então tem essa perspectiva da infância geracional, tem a perspectiva da infância enquanto estado de existência, né, que a gente nunca deixa de ser uma perspectiva de infância, mas assim, a gente cria ali ambientes para que, inclusive, as famílias compreendam desse direito de brincar das crianças, né? E que a gente também, muitas vezes, está ali conversando, orientando as famílias, né, a participar do seu espaço da comunidade. Então, tem um parque? Não tem um parque? Então, vamos politicamente, socialmente, conquistar esse parque para a comunidade, né? A escola, a quadra da escola, o espaço da escola pode ser um ambiente para acolher isso? Pode. Então, assim, tem esses lugares que podem ser promovidos para esse estado da brincadeira, né? E também tem as orientações que diz respeito, assim, viva com seu filho. Você, às vezes, eu sei que vocês chegam cansados do trabalho, é maçante mesmo. Viva com seus filhos, convide os pequenininhos, às vezes, a fazer uma janta com vocês, a separar uma roupa suja de cores, às vezes vai pôr uma roupa para lavar, então brinca ali de separar as cores das roupas. Então, viva esse cotidiano familiar, esse cotidiano da casa, junto com a criança, né? Então, se vai limpar um quarto, leva a criança junto para guardar um brinquedo, quer dizer, esse adulto, ele vai fazendo esse exercício. Por outro lado, assim, eu acho que os espaços da cultura popular, ele deve ser valorizado também, né? Ele deve ser procurado, né, para esses espaços. E tem eu acho que tem um exemplo muito interessante, que é a cidade de Jundiaí, que é considerado a cidade da criança, né? Mas assim, bem nessa perspectiva, a criança como um Estado, né, não como a questão geracional, mas a criança como Estado, a infância como Estado, a gente lutar para uma sociedade que seja um espaço para brincadeira, né? Eu participei antes da pandemia, eu acho que foi 2018, das reuniões do plano diretor de Piracicaba. O que se falava lá, Diego, era de rua. Não falava-se de calçadas, por exemplo, falava de rua. E rua é para quê? Rua para passar carro. Quer dizer, a ideia, inclusive, era alguns espaços da Vila Resende perder a sua dimensão da calçada, e isso realmente aconteceu, quando a gente vai olhar. Então, se perde o espaço do pedestre, da calçada, para ter rua. Então, o plano diretor da nossa cidade é não convidar para a brincadeira, inclusive é ser um espaço muito agressivo para nós, né? Produtivo, então, assim, né? Nessa lógica do se passar mais caminhão, passa mais produto, se passa mais produto, é mais produtivo, e é isso, nossas cidades são assim também, né, nossas praças, né, nada se produz ali de fruta, é sempre algo para a gente ir, parece que para o trabalho, né, tudo a gente está tentando chegar no trabalho, parece. Eu acho assim, a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem que, as pessoas que são aliadas, né, fazer esse exercício, então, para que tenha, por exemplo, mais programas, editais de financiamento público para a cultura brincante, né, porque daí, por exemplo, a gente agora está na fase do PNAB, né, a maioria de nós artistas, né, estamos executando o projeto de Paulo Gustavo, PNABs, e muitos são pessoas brincantes, e onde a gente está? A gente está nas comunidades, né, a gente está fazendo esse exercício nas comunidades, e nessa comunidade está ali o adulto, a criança, brincando, né,
Então, assim, eu acredito assim que não é muito uma ação individual. Então, assim, como é que eu faço para ir brincar? Eu acho que tem esse impulso individual, mas tem um grande exercício que é social, dos outros, que somos todos nós. Então, que são os grupos da cultura popular, que é a sociedade civil organizada, que são as políticas públicas, e que é eu que me sinto também impulsionado a fazer isso, né? Que é a escola, que são as diferentes instituições. Então, é um conjunto da obra que faz a gente se tornar uma sociedade mais brincante, então, que a gente entende aí essa linguagem como brincadeira que está ao longo da nossa vida, né? E eu acho que, assim, a urbanização é um processo que também, às vezes, ele atrapalha. Eu acho que a gente tem que pensar um outro modelo, uma outra percepção de urbanização. A nossa é que é isso que a gente estava falando, né? A urbanização, ela é pensada para a produção, para o produtivismo, para o comércio, para o serviço, então, enquanto ela for pensada assim, gestada assim, orientada nesse caminho, fica muito difícil, porque o indivíduo aí sozinho, ele fica preso, né? Ele também não consegue muito, porque senão a gente vai cair na ideia da meritocracia, nessas histórias que muito tá no indivíduo, e eu não entendo assim. Perfeito. Eu entendo que não tá em mim só, eu acho que está nos outros, porque o outro sou eu também, então tá nesse conjunto, assim, no social. Acho que essa discussão que você trouxe, eu achei super, super legal mesmo, assim. Bom, é só a gente ver, né? Finais de semana tem menos ônibus, São Paulo tem menos metrô, bom, então aquilo está a serviço só do meu trabalho, né? E não da minha diversão, não do meu lazer, perfeito, né? Perfeito, nossa, os públicos, eles são feitos para funcionar só para eu chegar no trabalho e voltar. A partir do momento que eu quero fazer outra coisa, talvez não funcione tanto, passa a cada 6 horas, aí é melhor você não fazer, né? Assim, acho que é perfeito essa lógica que você trouxe, assim, mais praças, mais parques, mais ônibus em horas vagas, e talvez a gente, aí é aquele lance, né? Porra, então para que a gente precisa de tanta rua? É só para eu chegar no trabalho? Ou eu vou ser convidado pela cidade aqui para participar das praças, né? Assim, quando você vai no país, você percebe que tem uma tomada do espaço público diferente em outros países também, assim. O Brasil perdeu muito sobre a tomada do espaço público, das praças, leituras em praças, a gente quase não vê isso aqui, vê mais, com certeza, ainda a periferia, ainda tem lugares, né, e pessoas que são totem, né, acho que você falou ali são totem, mas que não precisa ser totem, né, que fosse maioria e fosse, tipo, algo mais assim, mas achei super legal isso que você trouxe. Eu gosto também daquela visão parece que a gente é um monte de adulto focado em chegar em lugares. E aí a gente olha para uma criança indo com o pai para a escola, e aí o pai tá querendo chegar rápido lá para deixar o filho, e ele tá lá pulando quadradinho por quadradinho. Aqui eu vou pisar só nos brancos hoje, aí eu vou, filho, vamos rápido, a gente precisa chegar, e a criança não tá querendo chegar, né? Ela tá indo. A diferença, acho que é essa, a criança tá indo, e a gente só tá querendo chegar em algum lugar, assim. E a gente vive na sociedade, né, eu só tô querendo chegar, e só me permitem chegar no trabalho, me parece. Isso. E eu acho que é super importante daí voltar na ideia que a gente não pode individualizar, né? Porque, assim, a pressão sobre esse adulto, né? Então, assim, então é dele, aí dele para o filho dele, e assim vai indo. Mas, assim, a gente sempre tenta orientar, obviamente, as famílias, né? Tem uma coisa muito da cidade de Piracicaba, a creche pública em Piracicaba, ela é uma referência, né? Mundial, inclusive, né? E há muitos trabalhos levados daqui para a Itália, que também é uma referência para outros países, né? Piracicaba foi a primeira cidade no Brasil que teve educação infantil e dentro da Secretaria de Educação, porque todas elas eram na assistência social. Minha mãe chora quando minha mãe estava nesse momento, na época e se eu não me engano foi o Herman, né? Foi o Herman e o secretário era o Barjas. Era o Barjas, e minha mãe trabalhava com o Barjas nessa época. E ela chora contando sempre, assim, a importância que né?
trazer isso. Muito importante, a referência. E uma secretaria disso, assim, acho que Piracicaba tem tanto e tanta história, achei muito legal você trazer isso, como esse lugar, né, que a gente não pode perder, Piracicaba como uma referência disso, e de pena, assim, que a gente hoje é referência em várias outras coisas que eu nem sei se é isso que eu gostaria, mas eu acho que essa é uma que eu adorei que você trouxe, assim, porque é isso, não podemos perder esses espaços de brincar. Né? Não podemos. Eu acho que, assim, por isso que eu falei, né, eu posso, às vezes, trazer até uma perspectiva um pouco pessimista, né, mas, assim, a gente que está dentro do espaço da educação infantil, né, não é 100%, eu acho que tem que ficar claro, mas ainda existe um corpo, né, de educadoras, de professoras que vêm insistindo, né, por exemplo, no não apostilamento na educação infantil, na não didatização da brincadeira, na não pedagogização da brincadeira, da instrumentalização da brincadeira, dessa brincadeira que a professora leva das experiências dela da cultura popular e das experiências de vida das cantigas populares e vai ali, fazendo esse processo ainda de transmissão, e essa transmissão não é aquela que eu estou falando da educação tradicional, mas essa transmissão que vem da cultura popular, que é diferente, né, que é a vivência, que é o fazer, que é a prática, mas também que abre espaço para essa brincadeira da criança poder criar, para ela poder, ela ter a oportunidade de só ficar ação-reação, ela poder criar esse espaço, e dentro desse espaço aqui, ela criar, e é isso. Então, ela está dentro desses espaços da educação infantil, que hoje, no Brasil e no mundo, tem sido espaços de prioridade do brincar, porque é isso que a gente falou, a urbanização, o processo de urbanização, rouba os espaços externos nosso, que quer brincar. Mas como o espaço da educação infantil tem garantido que a criança brinque, né, livremente, né, mesmo a gente pensando que é cheio de objetivos dela ali, né, das interações dela, né, que às vezes é dentro de um curto espaço de tempo, às vezes porque assim tem uma rotina, né, às vezes a gente tenta escapar dessa rotina, então tem o horário da entrada, tem o horário de dormir, tem o horário do almoço, então, assim, às vezes tem, mas como a gente garante esse grande intervalo de vivências muito ricas, né, com a arte, com a cultura popular, com a ciência, e é muito encantador, as crianças ficam encantadas com a ciência, porque quando a gente vai ali dar uma lupa para ela brincar no jardim da escola, quanta coisa que ela descobre ali, ela tá brincando no sentido lúdico da coisa, mas você dá esse instrumento para ela, né, quanta coisa ela descobre ali, os tatuzinhos no meio da areia, e ela brinca, inventa uma história, ela dá vida para aquele tatuzinho que já está morto na mão dela, mas ela coloca nome, ela inventa uma família para ele, olha ali a criação acontecendo, né? Então, ela acha uma família de um formigueiro ali, e aí ela cria uma história para aquilo, ela cria afeto com aquilo. Então, é isso, né? A educação infantil, eu sempre digo que é um espaço privilegiado do brincar. Perfeito, muito bom. Clássico, brincar é coisa séria, né? É o clássico. Muito bom. Fê, eu adorei, queria ter horas aqui, uma série pra gente conversar sobre isso, mas adorei mesmo, assim, acho que você trouxe várias coisas muito legais, e é isso, né, assim, se as pessoas soubessem a importância desse lugar, né, de brincar, e o quanto isso produz depois também, um adulto criativo, né? Um adulto que consegue continuar criando os seus objetos e criando novas perspectivas, que saiba abandonar uma narrativa e pegar outra, né? Saiba trocar de personagem em determinado momento. Isso traz uma rigidez tão grande quando a gente vai perdendo esse espaço criativo na nossa vida, que as pessoas nem sabem o que isso pode acontecer e geralmente é o que a gente tem visto hoje, assim. É o que a gente tem. Basicamente é o que a gente tem visto hoje. Pessoas que têm uma rigidez muito grande sobre tudo na vida. Talvez faltou brincar um pouco e falte brincar aqui nesse momento. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro pra gente.
Então, rapidamente, então, que tem esse meu livro, que ele é fruto do meu mestrado, né? Ele chama É o Caldeirão da Bruxa, ela é artista, experiência estética com arte na educação infantil. E aí eu vou, né, usando narrativas de crianças, né? Esse é o Caldeirão da Bruxa, ela é artista, ela é uma frase de uma criança que estava numa exposição do Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, e ela encontrou um tachão, assim, de madeira, e ela falava, nossa, a gente encontrou o Caldeirão da Bruxa, ela é artista, ela está aqui na Pinacoteca de Piracicaba, enfim, e aí eu vou, nesse meu trabalho, né, de pesquisa, e que agora se tornou livro, eu vou fazendo essa relação entre a arte, o mundo da arte, né, da experiência artística, da experiência estética artística, e a relação com a brincadeira. Porque nós adultos, né, estabelecemos um tipo de relação com a arte. A criança, né, ela estabelece outro. E essa relação, essa interação se dá pela brincadeira, pelo ato de brincar. E aí eu vou contando isso, essa experiência, vou trazendo, né, dois autores muito importantes para mim, que é um da psicologia, que é o Vygotsky, né, da perspectiva histórico-cultural, também um materialista histórico-dialético, e o Walter Benjamin, que também vai me ajudar muito a pensar na história da experiência estética, porque ele vai ajudando a quebrar a percepção clássica da estética, né? Então, a ideia de que estética é sinônimo de arte, coisa que não é, né? Elas não são sinônimos, a gente aprendeu isso, né? Tem um período aí da nossa história, da era neoclassicista, né? Da história da arte que ensinou isso para a gente, mas ele vai ajudando a quebrar isso, e aí ele vai falar assim, olha, tem o polo ali que é do culto da arte, mas tem um que foi escondido historicamente, que é a brincadeira. E aí que eu pego e vou falando assim, olha, tá vendo que o brincar está presente? E aí a arte contemporânea é um pouco desse lugar, porque ela, com os seus processos de interações, de cores, de hibridismo artístico, ela permite que a gente brinque com a arte, né? Então, é um pouco nesse caminho que eu trabalho nesse livro, e aí quem quiser, Diego, tiver interessado, pode entrar em contato comigo, eu tenho exemplares comigo. Eu vou colocar o link, então, na descrição, tá, gente? Quem quiser, eu deixo o link aqui. No seu direto no Insta? Pode entrar no meu Insta mesmo, Fernanda Ferreira 160. Perfeito, perfeito. Então, tá vendo? É a escola crítica aqui de Frankfurt. Vocês estão achando o quê? Isso aqui é outro nível. Isso aqui é outro nível, entendeu? É isso, muito bom. Adorei. Fê, muito obrigado mesmo de novo por ter topado. Gente, se inscreva no canal. Clica aí e vai atrás da Fê, vai conversar com ela, quem gostou, tem muita coisa ali, segue ela também lá no Insta, e é isso, compartilha com quem gosta do tema, e até o próximo Neuroticast, um lugar pra gente debater as nossas neuroses. Até a próxima, tchau! Tchau!